O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 12. Zacarias, o Messias, a pedra angular. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Israel Trota, comentarista das lições bíblicas de jovens da CPAD neste terceiro trimestre de 2021. Chegamos à penúltima lição de nossa revista, que tem como título Zacarias, o Messias, a pedra angular. Nesta lição, conheceremos um dos mais enigmáticos livros do Antigo Testamento, o livro de Zacarias. Aprenderemos como as visões deste profeta contribuíram para motivar os judeus na reconstrução do templo. Igualmente, também entenderemos o quanto Zacarias foi assertivo em suas profecias messiânicas. Muitos séculos antes de Jesus, Zacarias profetizou sobre o Messias e antecipou eventos históricos relacionados à vida de Jesus. O Deus que fala é o Deus que cumpre. O Deus que realiza é também o Deus que revela. Nossa história e vida estão nas mãos de Deus. Ao lermos o livro de Zacarias, somos impactados com a exatidão das profecias bíblicas. Veremos tudo isto na aula de hoje. Ao final do vídeo, não se esqueça de curtir esta aula e compartilhar com mais pessoas este canal. Envie para umas 10 pessoas aí a lição de hoje. Aproveito para dizer que a nossa revista traz um texto bem elaborado, feito com muito carinho para você. Mas se você deseja um conteúdo mais abrangente, você pode adquirir o livro de apoio didático do trimestre, disponível neste contato que vai aparecer na tela. Pois bem, dito isto, vamos então para a nossa aula de hoje, que tem como texto bíblico o livro de Zacarias, capítulo 13, versículos 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz assim: E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela.
E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Professor, na introdução da aula, é importante destacar para os seus jovens que a profecia de Zacarias faz parte do mesmo contexto histórico da lição anterior, do domingo passado, em que estudamos sobre Ageu. Ambos profetizaram para o primeiro grupo de judeus que retornou a Jerusalém por volta de 538 a.C., após o decreto de Ciro. Na frente deste grupo estava Zorobabel, o líder civil que atuava como governador de Judá, e Josué, o líder religioso que exercia o papel de sumo sacerdote em Jerusalém. Conforme vimos na semana passada, estudando sobre Ageu, a oposição dos samaritanos acabou resultando na paralisação da reconstrução do templo. Neste momento, Deus levantou o primeiro Ageu e logo após Zacarias. Eles atuaram concomitantemente, na mesma cidade, na mesma época, profetizando para o mesmo povo. Porém, veremos que Zacarias teve um ministério mais longevo quando comparado a Ageu. É provável que Ageu já fosse um idoso naquela época, enquanto Zacarias ainda era muito jovem. Sendo assim, especulamos que Zacarias continuou atuando como profeta muito tempo depois de Ageu e também anteviu realidades históricas futuras, entre as quais abordou diversos assuntos relacionados à vida de Jesus. No primeiro tópico da lição, como de costume da nossa revista, nós vamos conhecer o profeta Zacarias. Ele foi, ao mesmo tempo, profeta e sacerdote. Ele tinha uma dupla função ministerial. Ele colocou todas as suas competências a serviço de Deus. Professor, destaque para os seus jovens que não podemos esconder os nossos dons, mas usá-los para a glória de Deus. Zacarias era da tribo de Levi, de família sacerdotal. Acreditamos que ele foi criado pelo seu avô Ido, um sacerdote. No entanto, ele vai se destacar na Bíblia não como sacerdote, mas como profeta. Ele estava entre aquele primeiro grupo que voltou a Jerusalém, grupo formado em grande parte por famílias de origem sacerdotal. Seu nome significa o Senhor lembra. Zacarias começou a profetizar 2 meses após o primeiro sermão de Ageu. Então, por inferência, acreditamos que ele tenha sido despertado à vida profética por intermédio do profeta Ageu. Professor, mostre aos seus jovens o quanto podemos influenciar positivamente as pessoas que estão próximas a nós. Você pode ser um canal de Deus, jovem, para despertar o ministério de muitos dos seus amigos. Enquanto o livro de Ageu tratou de 4 sermões pregados em um curto espaço de tempo, o livro de Zacarias provavelmente foi mais extenso, não apenas em volume, mas também em cronologia. Os primeiros capítulos, isto é, os capítulos 1 ao 8, foram escritos entre 520 a 518 a.C., em uma janela de tempo aproximada de 2 anos. Sabemos disso porque o próprio livro apresenta essas datas. Porém, a partir do capítulo 9, não vamos encontrar mais referências de datas. Acreditamos que esses capítulos foram escritos cerca de 4 décadas depois dos primeiros capítulos, por volta do ano 480 a.C., quando a Grécia começava a adquirir uma relevância no cenário internacional. Não podemos precisar essas informações, mas acreditamos, por inferência. Se isto for verdade, embora não podemos afirmar, perceberemos que o jovem Zacarias devotou toda a sua vida ao ministério profético, tendo profetizado ao longo de mais de 4 décadas. Zacarias não construiu sua fé nos pilares da inconstância e da impulsividade. Não, ele foi
perseverante em cumprir sua chamada. Venceu o tempo e não foi vencido por ele. Há muitos jovens que começam bem, mas terminam mal. Devemos, neste ponto, seguir o exemplo de Zacarias. Lembremos-nos que o segredo do sucesso é a constância de propósito. Professor, nossos jovens precisam aprender que a constância é mais eficaz para a vitória que a velocidade. Sejamos pacientes, mas constantes, jamais afoitos e desistentes. Podemos aprender muito com Zacarias. Outra questão importante a ser destacada, ainda no tópico 1 da nossa lição, diz respeito ao estilo singular do livro de Zacarias. Este é o livro mais extenso em volume dos profetas menores. É um livro apocalíptico e messiânico. Zacarias descreve profecias escatológicas, cristológicas. De todos os profetas menores, Zacarias foi o que mais apresentou conteúdos relacionados a Jesus. Ele confere títulos a Jesus que são exatos. Profetizou sobre a traição de Jesus. Descreveu que o Filho de Deus seria traído por 30 moedas. Falou que Jesus seria transpassado e que as pessoas chorariam diante de sua morte. E ainda profetizou o retorno de Cristo ao mundo como um rei guerreiro que virá para reinar sobre a terra. No tópico 2 da nossa lição, vamos estudar sobre a atuação de Zacarias. Seu primeiro sermão contribuiu para levar o povo a uma profunda conversão. Eles precisavam se arrepender de seus erros. O arrependimento é o abandono de determinada ação devido à convicção de que ela ofendeu a Deus. Aquele povo deveria aprender com os erros dos seus antepassados, a fim de construírem uma história diferente. Neste primeiro sermão de Zacarias, vemos o quanto precisamos quebrar o ciclo dos erros passados. Professor, este é um assunto muito importante. Ensine os seus jovens a não cometerem o mesmo erro dos seus pais. Às vezes, os erros de nossa família insistem em se perpetuar nas nossas vidas. Para vencê-los, devemos recorrer ao Senhor, buscando a Deus de todo o nosso coração. O Senhor tem uma nova história para escrever nas nossas vidas. Creiamos nisso. Zacarias, ele exortou os judeus a fim de que os erros do passado não perturbassem o presente, muito menos comprometessem o futuro deles. Uma coisa é certa, a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode estragar o nosso futuro. Então, devemos nos libertar dos erros e construir uma nova história. Foi isto que Zacarias pregou. Judá recebeu o juízo divino como consequência dos pecados cometidos. Foi esta realidade que a geração antepassada experimentou. Portanto, aquela geração atual, a geração de Zacarias, deveria viver de modo diferente, porque se repetisse os mesmos erros da geração passada, eles também ativariam o juízo divino. Por isso o profeta insistiu para que eles se arrependessem de seus pecados. O livro de Zacarias vai descrever 8 visões entre os capítulos 1 a 6. As visões parecem um tanto enigmáticas, mas todas elas serviram para encorajar o povo na reconstrução do templo. Nas visões, Deus prometeu que estava acompanhando o andamento das obras, que todo poder que se levantasse para se opor àquele projeto seria desbaratado e aniquilado. Deus advertiu aquele povo a construir uma vida fundamentada na justiça. Por meio destas visões, as forças do povo eram constantemente realimentadas e renovadas. Eles agiam energizados e potencializados pelo poder do Espírito Santo. Aprendemos com Zacarias que o Deus que nos chama também nos fortalece. Quando ele nos entrega uma missão,
jamais ficaremos desamparados, pois sua presença se manifestará em todos os momentos de nossa vida. Professor, destaque esta palavra para os seus jovens. Devemos tirar o medo e a ansiedade do nosso coração, pois o Deus que nos chama é o mesmo que nos honra. Ele está conosco. Creiamos nisso. Enquanto eles estavam reconstruindo o templo, nós veremos aqui na lição que há um momento em que eles procuram um profeta, perguntando a Zacarias se eles deveriam continuar jejuando, como sinal de luto pela destruição de Jerusalém. Nós veremos aqui na lição que esta foi uma prática que surgiu durante o cativeiro babilônico. A geração que foi exilada de sua pátria amada sentiu profundamente o golpe, o afastamento do templo. Como forma de lembrarem aquele momento de dor, os judeus no cativeiro desenvolveram o hábito de jejuar em memória do templo, em memória da presença de Deus. Quando a reconstrução do templo começou a tomar uma forma, os judeus da época de Zacarias trouxeram à tona o debate sobre a continuidade dos jejuns. Os jejuns deveriam continuar? Mesmo com o templo sendo reconstruído? Aqui nós percebemos que este hábito se tornou um incômodo para aquela geração. Zacarias foi questionado se o jejum deveria continuar mesmo com os judeus já vivendo em Jerusalém. Ele respondeu que sim, o jejum deveria permanecer. Porém, os corações que jejuariam seriam transformados, de modo que a adoração triste cederia espaço para uma adoração festiva e envolvente. Aprendemos aqui que tudo o que fazemos para Deus deve ser de coração. Nada deve ser de forma obrigatória. Uma característica da adoração é a espontaneidade e a inteireza de coração. O que é obrigatório dificilmente será sincero. O fundamento da adoração sincera é a espontaneidade do coração. A sinceridade conserva a alma pura. É a verdade de toda graça. Professor, destaque para os seus jovens que o nosso relacionamento com Deus deve ser abalizado, construído, fundamentado nos pilares da sinceridade e da espontaneidade. No tópico 3 da nossa lição, vamos refletir sobre as profecias messiânicas e os acontecimentos futuros antecipados profeticamente por Zacarias. Neste tópico, vamos refletir sobre a segunda parte do livro, envolvendo os capítulos 9 a 14. Como vimos na introdução, é provável que estes capítulos tenham sido escritos 40 anos depois dos primeiros capítulos do livro de Zacarias. Ele já não era mais um jovem profeta. Na verdade, era um ancião, um homem experiente com uma visão potencializada pelo discernimento e pela maturação da vida. Ele profetizou, nestes capítulos, sobre livramentos futuros que Deus concederia a Jerusalém. O capítulo 9, por exemplo, descreve acontecimentos relativos à ascensão do Império Grego e à conquista de Alexandre o Grande. Nós veremos historicamente que esta profecia se cumpriu por volta de 332 a.C., quando Alexandre o Grande conquistou o mundo de sua época. Muitas cidades e nações foram destruídas e conquistadas pelo Império Grego. De modo sobrenatural, Zacarias profetizou que Jerusalém seria poupada da fúria daquele rei conquistador, do rei Alexandre o Grande. A história comprova que Alexandre destruiu muitas cidades, mas de modo especial ele poupou a cidade de Jerusalém. Ele até ameaçou a cidade, mas ao invadi-la viu uma cena que relembrou um sonho que tivera no início de sua campanha expansionista pelo mundo. Quando Alexandre o Grande marchava para conquistar Jerusalém, Deus deu um sonho ao sacerdote judeu. No sonho, ele estava todo de branco na porta da cidade para recepcionar
o poderoso monarca. O sacerdote judeu entendeu isso como um sinal de Deus e fez conforme o sonho que tivera. Alexandre o Grande, ao ver aquela cena, lembrou-se também de um sonho que ele tivera no início de sua campanha expansionista e percebeu que aquela cidade era uma cidade abençoada. Deste modo, ele entrou em Jerusalém de forma pacífica e não feriu o povo nem a cidade. Quando o mundo todo naquela época foi abalado pelas invasões de Alexandre o Grande, Deus preservou Jerusalém e cumpriu com sua promessa, conforme fora profetizado por Zacarias. Esta profecia mostrava o quanto aquele povo era especial para o Senhor e também confirma que Deus cumpre a sua promessa. Zacarias também falou sobre Jesus. Ao apresentar a conquista de Alexandre o Grande, ele estabeleceu uma comparação entre Cristo e um conquistador humano. Enquanto os reis conquistavam pela força, Jesus estabeleceria seu domínio por meio do amor e da humildade. Zacarias profetizou que o rei Salvador entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Esta profecia se cumpriu em Mateus capítulo 21. Além de descrever detalhes da primeira vinda de Jesus, Zacarias profetizou acontecimentos relativos à segunda vinda de Cristo ao mundo. Nas palavras do profeta Zacarias, Cristo voltará para estabelecer a paz e confirmar sua vitória final. O livro de Zacarias apresenta o futuro escatológico de Israel, confirmando que no fim da história, Israel testemunhará que Jesus é o Senhor, assim como todo mundo. Enquanto o Messias em sua primeira vinda veio como um servo para morrer por nós, em sua segunda vinda virá como um rei vitorioso para julgar os povos e as nações. Crisóstomo já dizia que no primeiro advento Deus escondeu sua divindade para provar os fiéis. Porém, no seu segundo advento, manifestará sua glória para recompensar-lhes a fé. No fim da história, Cristo reinará e todos saberão que Ele é o Senhor da história. Professor, chegamos então à conclusão da nossa lição. Aqui, mais uma vez, reconhecemos a precisão da profecia bíblica. Muitas profecias de Zacarias já se confirmaram historicamente. Portanto, devemos estar em constante vigilância, aguardando o retorno de Jesus. Cristo virá, não sabemos o dia nem a hora, por isso não podemos apagar as nossas lâmpadas. As pessoas poderão ficar surpresas quando Jesus voltar, mas jamais enganadas, porque a igreja tem anunciado o retorno de Jesus, assim como a própria palavra de Deus também anuncia. Professor, fale para os seus jovens que a certeza da segunda vinda de Cristo deve tocar e impregnar cada parte do nosso comportamento diário. Cristo virá. Nosso coração clama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula, que será a última aula da nossa revista. Deus te abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.